Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Vou fazer aqui, entrar num tipo de vídeos assim mais rápidos e este é sobre o Plutocracy. Dar aqui uma breve noção de como é que se joga este jogo e depois também alguns comentários para esta rúbrica de vídeos mais rápidos. Então no fundo neste jogo o que nós temos que fazer é ter a maioria de presença aqui no Conselho Plutocrático. E para isso o que vamos ter que fazer vai ser, no fundo, fazer dinheiro, porque trata-se de um jogo em que o dinheiro é tudo. E em que o tempo também é dinheiro. Nós vamos jogar à vez e vai jogar sempre quem estiver com menos tempo gasto. Portanto, isto serve para marcar o tempo que nós gastamos no jogo. E quando alguém chegar aqui ao fim, isto depende para o número de jogadores, o jogo termina e vamos fazer então uma contagem. Então os turnos são sempre relativamente simples, basta seguir esta sequência que está aqui. Nós temos a nossa nave, as naves começam de cada jogador, e está montado para 4, aqui num certo planeta, e os planetas vão movimentar-se. Esta é uma das partes originais deste jogo. Então nós temos a possibilidade de, onde a nossa nave estiver, no início do turno, de comprar ou vender, primeiro vender e depois comprar recursos nos planetas. E podemos ver aqui que cada planeta tem um certo tipo de bem que está a vender e outro que está a comprar. Portanto, podemos ver aqui todos os vários planetas. Há aqui uma associação de cores. Então, por exemplo, eu, se fosse o jogador azul, estaria aqui em Urano e poderia então comprar espécie vegetal. Podia vender a espécie vegetal e comprar aqui carbono. E os preços é esta barra que está aqui, com o preço de venda e o preço de compra. Eu podia comprar, nós começamos de início com dinheiro, 12 de dinheiro, e podemos apenas guardar até 5 quantidades de cada um dos recursos. Portanto, fazemos a transação, depois vamos então poder comprar assentos nesse planeta. E os assentos são estas coisas que estão aqui. Nós podemos pagar o valor que lá está, por exemplo, seria 3 o primeiro, e colocar aqui uma presença. Porquê? Porque quando surgir o momento das eleições, e vão haver 3 durante o jogo, quando os temporizadores, lá está, chegarem lá, nós vamos ver as maiorias em cada um dos planetas e vamos colocar as presenças aqui no Conselho Plutocrático. Portanto, isto é mesmo a base do jogo. Depois podemos, se estivermos, por exemplo, neste asteroide que está aqui em movimentação, se estivermos lá, podemos salvar um alien, que é um dos requisitos para comprar presenças nas sociedades na Terra, que é a próxima ação. Se nós estivermos na Terra, que é este planeta cinzento, podemos ver aqui a Terra, tem aqui uma série de requisitos. Se nós cumprimos esse requisito, pomos aqui a nossa bolacha, no sítio mais à esquerda, e está automaticamente presenças no Conselho Plutocrático. Por exemplo, se eu tivesse feito este requisito, que era ter 25 Space Euros, era dinheiro, eu punha 3 presenças imediatamente no Conselho Plutocrático, ou seja, isto vai acumulando presenças aqui do que colocamos na Terra e do que vamos ganhando sempre cá as eleições. As eleições acontecem, vão haver 3, como está aqui a explicar. O jogador que tiver mais presença em cada um dos planetas vai colocar uma presença no Conselho Plutocrático, sendo que na terceira eleição coloca 2 por cada um e o segundo também coloca. Portanto, vai haver aqui uma luta por gerar dinheiro, porque custa dinheiro para ter presença nos conselhos dos planetas, e depois isso que vai dar a presença aqui no planeta final. Mas o que isto tem de interessante é aqui mais a parte final, que é a parte da viagem. Porque, por exemplo, se eu estivesse neste planeta e quisesse viajar, vamos ver aqui, por exemplo, para Júpiter, que é o laranja, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 2, porque temos que contar a descolagem e a aterragem. Portanto, o meu tempo iria avançar 12. E 12 entrava-me aqui em cima. Portanto, passava aqui pelo rotate e dava-se aqui uma relação de preços. O que é que isto ia acontecer? Tudo o que fosse a oferta e a procura iam ajustar, por exemplo, a procura ia subir e a oferta ia baixar. E sempre que, obviamente, que nós compramos, isto também ajusta para cima e para baixo na mesma proporção. Fazíamos isto para cada país e, como tínhamos passado também no rotate, os planetas iam todos avançar para a frente e quem tivesse lá as naves estacionadas ia também. Portanto, todos iam avançar, aqui o cometa também ia avançar, tudo avançava, ou seja, o estado do jogo mudava. E então as coisas já não estão no mesmo sítio. Então as distâncias já mudam e vamos afetar isto para todos os jogadores. O que faz com que isto depois tenha que avançar aqui para a frente e
também os preços que tinham mudado, também diz aqui atrás que a 4 jogadores avança 12, portanto ia para o 24. Portanto, isto vai acontecendo, isto vai modificando, o tabuleiro vai mexendo, os preços vão ajustando de acordo com o que compramos e vendemos, mas também de acordo com aquilo que são os movimentos. Portanto, os jogadores vão jogando. Agora o azul ia estar muito tempo sem jogar porque aqui o preto e o laranja estavam mais para trás, e até falta aqui a peça do branco, mas pouco interessa. Já deu para explicar mais ou menos a lógica do jogo. Portanto, o jogo basicamente é isto, é aqui uma corrida em que o tempo é dinheiro e que no final vamos ver quem tem mais presença aqui no Conselho Plutocrático, uma vez que o tempo é dinheiro, ou seja, e o dinheiro é poder aqui neste Conselho, num jogo que é muito determinístico, temos que fazer muitos cálculos. Existe a incerteza do jogo é sobre as jogadas que os outros jogadores vão fazer, porque eles podem afetar bastante aqui os preços, ou seja, o preço das vendas e também o preço dos custos dos lugares. Portanto, isto é uma corrida que pode ser mais ou menos lenta, mais ou menos rápida, que de início nos dá um nó mental, porque são muitos cálculos que temos que fazer e conseguimos fazer muitas piadas, até interação com os jogadores. Do ponto de vista do design gráfico, existem aqui alguns problemas, por exemplo, aqui da procura e da oferta, podia ter umas setinhas, podia ter mais elementos gráficos. É um bocado difícil também, temos de estar sempre a decorar o sentido das movimentações. Aqui também no nosso tabuleiro individual as letras são um pouco pequenas, não se percebe muito bem, está tudo muito escuro, mas do ponto de vista da inovação está aqui algo com grande potencial. Eu fico com a sensação que o jogo tem uma ideia de base muito boa, mas que falta aqui qualquer coisa. Dá a ideia que falta aqui mais habilidades especiais, mas no fundo, e se calhar não era a intenção, porque o jogo acaba por ser bastante rápido, e então se calhar isso perdia-se. Pronto, fica aqui a minha opinião o mais rápido possível de Plutocracy, um jogo de pick-up and delivery, ou seja, de apanha e distribuição de cargas, bastante original.